Movimento. A gente vê isso em todo lugar, né? Desde um planeta girando no espaço até uma bola rolando no chão. Mas o que rege tudo isso? Hoje a gente vai desvendar as regras do jogo, as leis fundamentais que governam cada empurrão e cada puxão no nosso universo, mergulhando nas famosas leis de Newton. Sabe aquela sensação? Você está no carro, no ônibus, e de repente o motorista pisa no freio. O seu corpo inteiro vai para frente. Se não fosse o cinto de segurança, a coisa poderia ficar complicada. Pois é, isso não acontece por acaso. É a pura física em ação. E nós vamos entender direitinho por que isso rola. Então, para a gente conseguir entender o movimento, a gente precisa primeiro conhecer o grande protagonista dessa história toda, a força. A dinâmica, que é a área da física que estuda justamente o porquê das coisas se moverem, gira totalmente em torno desse conceito. Ok, vamos lá. O que é força, afinal? De um jeito bem simples, é uma interação, um empurrão ou um puxão. É aquilo que faz as coisas mudarem, sabe? Seja para fazer algo começar a se mover, para parar o que já está se movendo ou até para amassar uma latinha de refrigerante. E um detalhe importante, é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que não basta saber o quão forte é o empurrão. A gente precisa saber também para onde ele está apontando. A direção importa, e muito. E os efeitos disso a gente vê no nosso dia a dia. Uma força pode tirar um carrinho de supermercado do lugar, pode fazer um goleiro parar uma bola de futebol, pode fazer um tenista rebater e mudar a direção da bolinha, ou pode simplesmente deformar uma mola. Tudo isso é o resultado de uma força sendo aplicada. Certo. Agora que a gente já sabe o que é força, a primeira pergunta que o Newton respondeu foi: e o que acontece quando não tem nenhuma força resultante agindo? A resposta para isso é a sua primeira lei, a famosa lei da inércia. E olha, isso aqui é muito legal, porque a ideia do Newton foi uma verdadeira revolução. Por quase 2000 anos, todo mundo seguiu o pensamento de Aristóteles. Ele dizia que para algo continuar se movendo, precisava de uma força empurrando o tempo todo. Parece fazer sentido, né? Se a gente para de empurrar uma cadeira, ela para. Mas o que Newton sacou, assim como Galileu antes dele, foi que o que para a cadeira é o atrito. Se não existissem forças como o atrito, o movimento continuaria para sempre. E aqui está a lei, de forma mais chip. Basicamente, é a tendência natural dos objetos de continuar fazendo o que eles já estavam fazendo. É quase como uma teimosia da matéria. Se está parado, quer ficar parado. Se está se movendo em linha reta com velocidade constante, quer continuar assim. Isso é inércia. E é exatamente por isso que nosso corpo é jogado para frente no carro. O carro para, mas o corpo, por inércia, quer continuar em movimento. Ok, já entendemos o que acontece na ausência de força, mas as forças raramente agem sozinhas. Na verdade, elas nunca agem sozinhas. Elas sempre vêm em pares. E isso nos leva direto para a terceira lei de Newton. Para toda ação há uma reação. Essa frase, com certeza, todo mundo já ouviu. O ponto crucial aqui é o seguinte: se um corpo A empurra um corpo B, o corpo B, na mesma hora, empurra o corpo A de volta. E o mais incrível, com a mesmíssima força, na mesma linha, só que no sentido contrário. E essa imagem dos patinadores ilustra o ponto mais importante de todos. Imagina a cena. Um patinador empurra o outro. A força de ação atua no segundo patinador, fazendo ele para trás. Mas, ao mesmo tempo, a força de reação atua no primeiro patinador, empurrando ele também. Percebe? As forças atuam em corpos diferentes. É por isso que elas nunca se cancelam. E aqui vai uma pegadinha clássica, muito cuidado. Muita gente acha que a força normal, que a força que a mesa faz no livro para cima, é a reação da força-peso, que é a força que a Terra puxa o livro para baixo. Mas não é. Pensa bem, tanto o peso quanto a normal estão agindo no mesmo corpo, no livro. Elas até podem se anular, mas não são um par de ação e reação. A verdadeira reação ao peso do livro é a força que o livro exerce lá no centro da Terra, puxando o nosso planeta para cima. Beleza, então um corpo pode ter várias forças atuando sobre ele ao mesmo tempo. O atrito, o peso, um empurrão. Como é que a gente sabe o que vai acontecer no final das contas? A gente precisa somar tudo isso. E é aí que entra o conceito de força resultante. A força resultante é basicamente o saldo final de todas as forças. E lembrando, é uma soma vetorial. Isso significa que a direção e o sentido fazem toda a diferença. Se duas forças estão em sentidos opostos, uma meio que anula um pouco da outra. Se estão na mesma direção, elas se somam.
É essa força líquida, o resultado final de todos os puxões e empurrões, que realmente vai dizer o que acontece com o movimento. O cabo de guerra é o exemplo perfeito para isso. Se os dois times puxam a corda com a mesmíssima força, a força resultante é zero e a corda fica parada. Agora, se um dos times puxa com mais força, a resultante vai apontar para o lado dele e aí sim a corda e o outro time começam a se mover naquela direção. Simples assim. E agora, chegamos ao grande momento. O clímax da nossa história. A lei que amarra tudo que a gente viu até agora. A força, a teimosia natural dos corpos, a inércia e a mudança no movimento. Chegou a hora da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Mas antes de mostrar a fórmula, vamos pensar uma coisa. Se a gente pegar o mesmo motor superpotente e colocar num carro pequeno e num carrão bem grande, qual deles vai acelerar mais rápido? O pequeno, claro. Por quê? Porque ele tem menos massa. A massa é exatamente a medida da inércia, da tal teimosia de um corpo e mudar seu estado de movimento. Quanto mais massa, mais força a gente precisa fazer para conseguir a mesma mudança. E esse raciocínio nos leva direto para a equação talvez mais icônica da física clássica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força igual a m vezes a. Faz todo sentido, não faz? Se a gente aumenta a força resultante, a aceleração aumenta. E se a gente aumenta a massa para a mesma força, a aceleração diminui. É essa lei que quantifica, que bota números na mudança do movimento. E, claro, para usar essa fórmula direitinho, a gente precisa usar as unidades padrão. No sistema internacional, a massa é medida em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e a força resultante ganha uma unidade especial, em homenagem ao gênio por trás de tudo isso, o Newton, representado por um N maiúsculo. Essas três leis, juntas, formam a base de toda a mecânica clássica. Elas descrevem o nosso mundo, o mundo que a gente vê e sente, com uma precisão impressionante. Mas a jornada do conhecimento, claro, nunca para. O que acontece quando as coisas se movem perto da velocidade da luz, ou quando a gente olha para o mundo minúsculo dos átomos. Bom, aí a história fica ainda mais interessante, mas isso já é papo para outra conversa.